Deus, então, diante da incapacidade do homem em se redimir do pecado, envia seu único filho, Jesus, para redimir o homem do pecado, seu Filho santo, puro, imaculado, sem pecado. João Batista afirma em João 1,29: verdadeiramente este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E somente Jesus era capaz de cumprir a justiça de Deus pela sua pureza e santidade como homem. A morte de Jesus foi o ápice do plano de Deus para resgatar o homem do pecado. O diabo fez tudo o que pôde para levar Jesus ao pecado, primeiro nas tentações no deserto, conforme está escrito no livro de Mateus 4. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Em outras ocasiões, o diabo tentou matar Jesus para que ele não cumprisse a sua missão. Primeiro através de Herodes, quando Jesus nasceu. Na época da visita dos reis magos, foi dada a ordem de matar todas as crianças judias menores de 2 anos. E quando Jesus cumpriu seu ministério, como é descrito no livro de Lucas, em um episódio durante uma pregação de Jesus no templo. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o jogarem abaixo. A cruz foi o último esforço de Satanás para fazer Jesus pecar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. As consequências dos pecados dos homens vieram sobre ele uma a uma, e ele as aceitou: dor, enfermidade, vergonha, opressão demoníaca e, finalmente, a morte. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que estava diante dos olhos de Jesus que o trazia tão grande angústia? Sem dúvida, o seu sofrimento e sua morte, sentimento natural da natureza humana, pois ele era tão humano quanto nós somos. Essa, porém, não era a principal causa das angústias de Jesus. Como diz Tomás de Aquino, que se Cristo foi tão afligido, não foi somente porque ia perder a vida, foi também por causa dos pecados de todos os homens. O peso gigantesco dos pecados de toda a humanidade estava sobre seus ombros. Um homem comum teria sucumbido sob carga tão pesada. Sob intensa agonia e ansiedade, o duro combate se inicia na luta espiritual. Os batimentos cardíacos se intensificam com rapidez e de tal maneira que seu suor produz grandes gotas de sangue que lhe cobriu o corpo e correram até o chão. No livro de Lucas, que era médico, podemos ler, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. No livro de Salmos, podemos sentir a agonia de Jesus, o desprezo do povo por ele e a intenção de Satanás para que Jesus escapasse e desistisse da cruz. Mas eu sou verme e não homem, humilhação para homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e balançam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. No livro do profeta Isaías, ele profetiza a agonia de Jesus na cruz e o porquê deste sacrifício. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus já estava na cruz, o inimigo tentou frustradamente convencê-lo a descer de lá.
Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Jesus resistiu firme, obedecendo às ordens do Pai Celestial até o fim. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Esta frase só poderia ser proclamada do alto da cruz. Jesus havia cumprido a sua missão, a qual somente ele poderia cumprir. O poder da morte de Jesus arrancou mortos dos túmulos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo definitivamente, este véu que separava Deus dos homens, e Deus pôde ver o homem face a face. Jesus era o sacrifício definitivo, a vitória de Deus sobre Satanás. A morte de Jesus na cruz era o sacrifício perfeito para a redenção dos pecados dos homens. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Toda a dívida de pecado que era cobrada por Satanás e que nenhum homem poderia pagar era pago por Jesus na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todo decreto de morte e opressão só pode ser vencido pelo poder da cruz de Jesus. Exponha cada luta de sua vida ao poder da cruz. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz é a vitória de Deus sobre Satanás, expondo-o ao desprezo público diante de todo o mundo.